Para realizar muitas e grandes coisas, fixa um limite mais breve. Não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Ao contrário, se desperdiçada no luxo e na indiferença, se nenhuma obra é concretizada, por fim, se não se respeita nenhum valor, não realizamos aquilo que deveríamos realizar. Sentimos que ela realmente se esvai. Desse modo, não temos uma vida breve, mas fazemos com que seja assim. Não somos privados, mas pródigos de vida. Como grandes riquezas, quando chegam às mãos de um mau administrador, em um curto espaço de tempo se dissipam, mas, se modestas e confiadas a um bom guardião, aumentam com o tempo. Assim, a existência se prolonga por um largo período para o que sabe dela usufruir. Por que reclamamos da natureza? Ela se mostrou benevolente. A vida, se souberes viver, é longa, mas a insaciável ganância domina um, outro desperdiça sua energia em trabalhos supérfluos, um encharca-se de vinho, outro fica entorpecido pela inércia, um está sempre preocupado com a opinião alheia, outro por um irreprimido desejo de comerciar, é levado a explorar terras e mares na esperança de obter lucro. O desejo de guerrear tortura alguns que não se mostram apreensivos em relação aos perigos alheios ou ansiosos aos seus próprios. Há aqueles que voluntariamente se sujeitam à ingrata adulação dos superiores. Também há os que se ocupam invejando o destino alheio e desprezando o seu próprio. A grande maioria, sem nenhum objetivo, lança-se a novos propósitos levianamente, encontrando apenas desgosto. Alguns, sem terem dado rumo às suas vidas, são flagrados pelo destino esgotados e sonolentos, de tal maneira que não duvido ser verdade o que disse, como se fosse um oráculo, o maior dos poetas: pequena é a parte da vida que vivemos. Pois todo o restante não é vida, mas somente tempo. Os vícios sufocam os homens e andam à sua volta, não lhes permitindo levantar nem erguer os olhos para distinguir a verdade. Permanecem imersos, presos às paixões, não favorecendo um voltar-se para si próprio. Mesmo encontrando alguma paz, eles continuam sendo levados por suas ambições, não achando tranquilidade, tal como o fundo do mar que, depois da tempestade, ainda continua agitado. Imaginas que falo daqueles cujos vícios estão explícitos? Observa os que a sorte abençoou. Eles se sentem sufocados pelos seus bens. As riquezas são pesadas para muitos. A preocupação com a eloquência e a necessidade de mostrar talento tirou o sangue de muitos. Outros enfraqueceram devido a uma vida de libertinagens. Muitos possuem um grande número de clientes, mas nenhuma liberdade. Por fim, observa a todos, desde o mais simples ao mais poderoso. Este advoga
aquele assiste, um é acusado, outro defende, aquele outro julga. Ninguém pede nada para si. Uns nos outros se consomem. Indaga sobre aqueles cujos nomes são conhecidos de todos e verás por que o são. Este cuida daquele que cuida de outro, ninguém cuida de si mesmo. Além disso, é extremamente irracional a indagação de alguns, pois se queixam do desprezo de seus superiores, mas eles próprios não os procuram, embora desejassem. Quem ousará reclamar da soberba do outro, quando ele mesmo não dispõe de um momento para si? Aquele, apesar do aspecto insolente, te olhou com respeito sem saber quem eras. Ouviu tuas palavras e te recebeu junto a si. Tudo não levaste em consideração nem a ti mesmo. Assim, não há motivo para que cobres teus favores a quem quer que seja, já que quando os fizeste, foi por querer estar com o outro e não contigo mesmo. Nenhum homem sábio deixará de se espantar com a cegueira do espírito humano. Ninguém permite que sua propriedade seja invadida e, havendo discórdia quanto aos limites, por menor que seja, os homens pegam em pedras e armas. No entanto, permitem que outros invadam suas vidas de tal modo que eles próprios conduzem seus invasores a isso. Não se encontra ninguém que queira dividir sua riqueza, mas a vida é distribuída entre muitos. São econômicos na preservação de seu patrimônio, mas desperdiçam o tempo, a única coisa que justificaria a avareza. Agradar-me-ia questionar qualquer um dentre os mais velhos. Vemos que já atingiste o fim da vida, tem 100 ou mais anos. Vamos, faz o cálculo da tua existência. Conta quanto deste tempo foi tirado por um credor, uma amante, pelo poder, por um cliente. Quanto tempo foi tirado pelas brigas conjugais e por aqueles com escravos, pelo dever das idas e vindas pela cidade? Acrescenta ainda as doenças causadas por nossas próprias mãos e também todo o tempo desperdiçado. Verás que tens menos anos do que contas. Perscruta a tua memória. Quando atingiste um objetivo? Quantas vezes o dia transcorreu como planejado? Quando usaste teu tempo contigo mesmo? Quando mantiveste uma boa aparência, o espírito tranquilo? Quantas obras fizestes para ti com um tempo tão longo? Quantos não esbanjaram a tua vida sem que notasses o que estavas perdendo? O quanto de tua existência não foi retirado pelos sofrimentos sem necessidades, tolos contentamentos, paixões ávidas, conversas inúteis, e quão pouco te restou do que era teu. Compreenderás que morres cedo. O que está em causa, então? Viveste como se fosses viver para sempre. Nunca te ocorreu a tua fragilidade. Não te dás conta de quanto tempo já transcorreu. Como se fosse pleno e abundante, o desperdiças. E nesse interim, o tempo que dedicas a alguém ou alguma coisa talvez seja o teu último dia. Teme todas as coisas como os mortais, deseja outras tantas tal qual os imortais. Ouvirás a maioria dizendo: aos 50 anos me dedicarei ao ócio, aos 60 ficarei livre de todos os meus encargos. Que certezas tens de que há uma vida tão longa? O que garante que as coisas se darão como dispõe?
Não te envergonhas de destinar para ti somente resquícios da vida e reservar para a meditação apenas a idade que já não é produtiva? Não é tarde demais para começar a viver, quando já é tempo de desistir de fazê-lo? Que tolice dos mortais há de adiar para a 50ª e 60º anos as sábias decisões e, a partir daí, onde poucos chegaram, mostrar desejo de começar a viver? Poderás ver os homens mais poderosos, ocupando os mais altos cargos, demonstrarem que querem e louvam o ócio, preferindo-o a todos os seus bens. Desejam, por pouco que seja, abrir mão de sua posição, se possível com segurança, pois embora nada que venha de fora a ameace ou abale, por si mesma a fortuna se desfaz. O divino Augusto, a quem os deuses favoreceram mais do que a qualquer outro, não deixou de querer para si o descanso e o afastamento dos assuntos públicos. Toda vez que se pronunciava, retomava o mesmo ponto, o desejo do ócio. Isso deixava seu trabalho mais leve, com o consolo falso, mais doce, de que um dia haveria de viver para si mesmo. Em certa carta enviada ao Senado, como prometesse que seu repouso não seria desprovido de dignidade e seria condizente com sua glória passada, encontrei essas palavras. Abre aspas. Estas coisas são mais fáceis falar que fazer. No entanto, o desejo daquele tempo que tanto sonho me anima que tal maneira que antecedo algo do desejado pela doçura das palavras pronunciadas. Fecha aspas. O ócio era uma coisa tão desejada que, por não poder dele desfrutar, antegozava-o em pensamento. Aquele que via as coisas dependeram só de si, que decidia a sorte dos homens e das nações, com muito prazer, sonhava com o dia em que se despojaria de sua magnitude. Estava consciente de quanto suor exigiam aqueles bens que lhe brilhavam por todas as terras, de quantas inquietações reprimidas eles ocultavam. Levado primeiro a combater os cidadãos, depois os amigos e, por fim, os mais próximos no mar e na terra, fez derramar sangue. Tendo levado a guerra pela Macedônia, Sicília, Egito, Ásia e a quase todos os litorais, dirigiu os exércitos já cansados de oprimir os romanos para as guerras externas. Enquanto pacifica os Alpes e subjuga inimigos infiltrados em meio à paz do império e estende as fronteiras para além do Reno, do Eufrates e do Danúbio, na própria Roma, os punhais de Murena, Cepião, Lépito, Ignácio e de tantos outros se voltavam contra ele. Não havia ainda se livrado das armadilhas destes, quando sua filha e muitos jovens nobres entregavam-se ao adultério como se fosse um sacramento, atormentando assim a sua velhice, sem falar ainda de uma união perigosa, a de uma determinada mulher a um Antônio. Arrancava esses males com as próprias mãos e outros já apareciam, tal como num copo ferido e sangrando. Uma outra parte sempre se rompia. Por essa razão, desejava o ócio e todo o seu empenho centrava-se nisso. Esse era o desejo daquele que podia satisfazer os desejos de todos os demais. Marco Cícero, vivendo entre homens como Catilina, Clódio, Pompeu e Crasso, uns inimigos declarados, outros falsos amigos,
estando a república ameaçada, procurava afastá-la de seu naufrágio. Ao fim, afundando com ela, não se mostrando sossegado nos períodos estáveis, nem paciente nos adversos. Quantas vezes amaldiçoou o seu próprio consulado, o qual elogiara com motivo, mais exageradamente. Com lamentáveis palavras se dirige numa carta a Ático, na época em que Pompeu, o pai, já havia sido vencido e seu filho restabelecia na Espanha as armas despedaçadas. O que faço aqui? Perguntas. Permaneço numa falsa liberdade na minha casa de Túsculo. Acrescenta ainda outras palavras nas quais lamenta a vida passada, reclama do presente e se desespera com o futuro. Cícero se diz semi-livre, mas, francamente, nunca um sábio recorrerá a um nome tão humilhante, nunca terá meia liberdade, mas íntegra e sólida, desapego, senhor de si e acima dos outros, pois quem pode ser superior ao que está acima do destino? Disse que Lívio Druso, homem violento e veemente, tendo implantado novas leis contra as más medidas dos Gracos, com o apoio de uma grande multidão de toda a Itália, não vendo êxito para sua política, que já não podia levar adiante, nem, uma vez lançada, abandonar, execrou sua vida agitada desde o princípio, declarando nunca ter tido férias, nem quando menino. Com razão, ainda adolescente, Trajano a toga pretesta, ditava recomendações sobre os réus aos juízes e fazia prevalecer tão bem a sua opinião no fórum que ganhou, segundo dizem, algumas causas. A que não levaria uma ambição tão prematura? Portanto, era tarde para se queixar da falta de férias, ele que, desde criança, era um perturbador e um elemento nocivo ao fórum. Discute-se ter ele se suicidado, pois morreu de um ferimento na virilha. Duvidam de ter sido sua morte voluntária, mas ninguém de que tenha sido oportuna. É inútil evocar os que, embora pareçam felizes aos outros, declaram eles mesmos que, na verdade, odeiam todas as ações de suas vidas. Entretanto, com essas declarações, não mudaram nem a si próprios nem aos demais, pois mal falavam e as paixões faziam-nos cair em seus antigos costumes. Certamente, uma vida como essa, mesmo que dure mais de 1000 anos, será determinada por limites estreitos. Estes vícios podem devorar não apenas um século. A razão pode estender o espaço de tempo de que dispomos, mas esse pode escapar. Não podes te apossar dele, nem retê-lo, ou fazer demorar a mais fugídia das coisas, apenas deixar que se perca como se fosse uma coisa supérflua e substituível. Coloco em primeiro lugar aqueles que nunca estão disponíveis para nada, senão para o vinho e para os prazeres da carne. Outros, embora se prendam à imagem da glória, erram honradamente. Podes-me enumerar os avarentos, os raivosos, ou os que se entregam a ódios e injustas guerras. Eles, pelo menos, pecam de forma mais viril. Todavia, os que se abandonam à gula e os prazeres carnais se degradam de forma desonrosa. Examina todo o tempo deles, verifica quanto gastam em cálculos e em armadilhas, quanto temendo, quanto bajulando, quanto sendo bajulados e quanto ocupam com sua segurança e a dos outros, quanto gastam com banquetes,
que já se tornaram uma obrigação. Verás que nem os seus bens nem os seus males os deixam respirar. Por fim, é consenso que um homem ocupado não pode fazer nada bem. Não pode se dedicar à eloquência nem aos estudos liberais, já que o seu espírito, distraído com coisas diferentes, não se aprofunda em nada. Ao contrário, tudo que lhe é imposto rejeita. Nada está mais longe do homem ocupado do que viver. Nenhuma coisa é mais difícil de aprender. Para todas as outras artes, há muitos mestres em diferentes lugares, dentre os quais encontram-se até mesmo crianças com habilidade para ensiná-las. Deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que te admires durante toda a vida, se deve aprender a morrer. Muitos dos maiores homens afastados todos os obstáculos, renunciadas às riquezas, os negócios e os prazeres, usaram o seu tempo até o fim para aprender a viver. Muitos, contudo, deixaram a vida confessando não ter aprendido, muito menos aprenderam aqueles dos quais já falei. Acredita, é próprio dos grandes homens e de quem se eleva acima dos erros humanos não consentir que lhe tirem nada de seu tempo, e assim toda a sua vida é muito longa, porque se dedicou a si mesmo, não importando quanto tenha durado. Nem um instante dela se manteve descuidado, distraído ou esteve subordinado a outro, e dessa maneira, ele, guardião cuidadoso, não encontrará ninguém que acredite ter vivido tão dignamente a ponto de querer trocar sua vida com a de alguém. Portanto, a este o tempo foi suficiente, mas aqueles às quais o povo exauriu, ela necessariamente faltou. Mas não há motivos para que penses que ele não percebe em seus erros. Certamente, ouvirás muitos que são pressionados pela sua grande prosperidade, às vezes aclamar no meio da multidão de clientes ou de suas causas jurídicas ou de outras honrosas misérias. Não me permitem viver. E por que permitiriam? Todos os que te reclamam para si te afastam de tuas ocupações. Quantos dias te levou aquele réu e aquele candidato e aquela velha cansada de enterrar herdeiros e aquele que finge ser doente para exercitar a cobiça dos caçadores de testamentos e aquele amigo poderoso que te quer não como amigo, mas como parte de seu cortejo. Faz a conta dos dias de tua vida, perceberás que poucos restaram para ti mesmo. Tendo aquele conseguido os cargos com os quais sonhava, deseja largá-los e repete sem cansar: quando este ano passará? Outro proporciona jogos públicos, os quais desejou que lhe coubessem por sorte, e diz: quando ficarei livre deles? Cada um se lança à vida, sofrendo da ânsia do futuro e do tédio do presente. Mas aquele que utiliza todo o tempo apenas consigo mesmo, todos os dias como se fosse o último, não deseja nem teme o amanhã. Que novo prazer existe que qualquer hora já não lhe possa trazer? Conhece todas as coisas, tudo foi desfrutado à saciedade. Do que falta que o destino disponha como quiser. A vida já está assegurada. Nada lhe pode ser adicionado ou retirado e, mesmo que se acrescente alguma coisa, seria como alimentar o que já está farto de qualquer alimento, ou seja, receber o que não mais deseja. Não julgues que alguém viveu muito por causa de suas rugas e cabelos brancos. Ele não viveu muito, apenas existiu por muito tempo.
Julgas que navegou muito aquele que, tendo se afastado do porto, foi pego por violenta tempestade e, errante, ficou à mercê dos ventos, ao capricho dos furacões, sem sair, no entanto, sair do lugar? Ele não navegou muito, apenas foi muito acossado. Admiro-me quando vejo alguns pedindo tempo e aqueles a quem se pede serem complacentes. Ambos consideram que o tempo pedido não é tempo mesmo. Parece que nada é pedido e nada é dado. Joga-se com a coisa mais preciosa de todas, porém ela lhes escapa sem lhe percebam, já que é incorporal e algo que não está sob os olhos, por isso é considerada desprezível e nenhum valor lhe é dado. Os homens recebem pensões e aluguéis com prazer e concentram nessas coisas suas preocupações, esforços e cuidados. Ninguém valoriza o tempo. Faz-se uso dele muito largamente como se fosse gratuito. Porém, quando doentes, se estão próximos da morte, jogam-se aos pés dos médicos. Ou se temem a pena capital, estão preparados para gastar todos os seus bens para viver, tamanha é a confusão de seus sentimentos. Se pudéssemos apresentar a cada um a conta dos anos futuros, da mesma forma que se faz com os que já passaram, como tremeriam aqueles que vissem restar-lhes poucos anos e como os economizariam. Pois se é fácil administrar o que, embora pouco, é certo, deve-se conservar com muito cuidado o que não se pode saber quando acabará. No entanto, não há como dizer que eles ignoram quão precioso seja o tempo. Costumam falar aos que admiram muito que estão dispostos a lhe dar parte de sua vida, e realmente dão, não percebendo que subtraem vários anos de si próprios sem, entretanto, aumentar os daqueles. Ignoram, porém, o fato de estarem perdendo seus anos, já que lhes é tolerável a perda de um bem que não lhe se percebe. Ninguém te devolverá aquele tempo, ninguém te fará voltar a ti próprio. Uma vez lançada a vida, segue o seu curso e não o reverterá, nem o interromperá, não o elevará, não te avisará de sua velocidade, transcorrerá silenciosamente. Ela se prolongará por ordem de um poderoso, nem pelo desejo do povo. Correrá tal como foi impulsionada no primeiro dia. Nunca sairá de seu curso, nem o retardará. O que acontecerá? Tu estás ocupado e a vida se apressa. Por seu turno, a morte virá e a ela deverás te entregar, querendo ou não. Pode haver alguma coisa mais tola, me diga, que a maneira de viver desses homens que deixam a prudência de lado? Vivem ocupados para poder viver melhor. Acumulam a vida, dissipando-a. Fazem seus projetos para longo tempo, porém, esse adiamento é prejudicial para a vida, já que nos tira o dia a dia, rouba o presente comprometendo o futuro. A expectativa é o maior impedimento para viver. Leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente. Daquilo que depende do destino, abres mão. Do que depende de ti, deixas fugir. Para onde te voltas? Para o que te dedicas?
Todas as coisas que virão jazem na incerteza. Vive daqui para diante. Eis que o maior profeta, como que instigado por uma boca divina, para saudar-te canta os versos. O melhor dia da vida é o que foge primeiro aos miseráveis mortais. Por que te demoras? Ele pergunta. Por que tardas, se não tomas a iniciativa? O dia foge, e mesmo que o tenhas ocupado, ele fugirá. Assim, é preciso combater a celeridade do tempo, usando a velocidade, tal como de uma rápida corrente que não fluirá para sempre, se deve beber depressa. O poeta, que esplendidamente censura a tua cogitação infinita, não fala de melhor idade, mas melhor dia. Estendes com a tua avidez aquilo que parece lento e seguro do tempo, mas que te foge de tal maneira em uma longa série de anos e meses? Ele te fala de um dia, deste próprio dia que foge. Portanto, não há dúvida que o melhor dia é o primeiro que foge aos miseráveis mortais, isto é, aos ocupados. A velhice aflige tanto os seus espíritos infantis que chegam a ela despreparadas e desarmados. Na verdade, nada foi previsto. Subitamente e sem estarem prontos, chegam a ela, não percebendo que ficava mais próximo todos os dias. Do mesmo modo que uma conversa, uma leitura ou qualquer reflexão maior desvia a atenção do viajante, que de repente se vê chegando ao seu destino sem perceber que ele se aproximava. Assim é o caminho da vida, incessante e muito rápido, que dormindo ou acordados fazemos com o mesmo passo e que, aos ocupados, não é evidente, exceto quando chegam ao fim. Se quisesse dividir minha proposição em partes e argumentos, muitos deles me ocorreriam para provar que é brevíssima a vida dos homens ocupados. Fabiano costumava dizer, não como um catedrático, mas como um verdadeiro e antigo filósofo: não é com sutileza, nem com pequenos golpes que se deve combater as paixões, mas sacando a espada no momento do choque. Não aprovava sofismas, pois se deve vencer as paixões, não espicaçá-las. Contudo, para mostrar aos insensatos o seu erro, deve-se ensiná-los, não somente deplorá-los. A vida se divide em 3 períodos: aquilo que foi, o que é e o que será. O que fazemos é breve, o que faremos, dúbio, o que fizemos, certo. Na verdade, o destino perdeu o controle sobre o passado. Ninguém pode querer recuperá-lo. Os homens ocupados admitem isso. Na verdade, eles não têm tempo para olhar para o passado, e se tivessem, lhes seria desagradável a recordação de algo penoso. O fato é que, somente forçados, eles revivem os maus tempos, não desejam retê-los, pois os vícios, embora escondidos sob alguma sedução do prazer transitório, se revelam com a recordação. Ninguém retoma de bom grado o que passou, exceto aquele cujas ações estão submetidas à sua própria consciência. O que cobiçou ambiciosamente, desprezou arrogantemente, venceu violentamente, enganou perfidamente, furtou desonestamente e prodigamente gastou, deve temer a sua própria recordação.
Esta é a parte sagrada de nossa vida, que ultrapassa todos os reveses humanos, que não pertence ao destino e que não pode ser atingida pela miséria, pelo medo, nem pelo ataque das doenças. Não se pode incomodá-la, nem tirá-la de quem a possui. A sua posse é perpétua e intrépida. Cada dia só está presente por alguns momentos, mas todos os dias do passado a ti se apresentam quando assim ordenas, consentem que sejam detidos e inspecionados pelo teu juízo, algo que aos homens ocupados falta tempo para fazer. Uma alma segura e tranquila pode correr por todos os momentos da vida. Todavia, os espíritos dos homens ocupados estão sob um jugo, não podem se dobrar sobre si próprios, não podem se contemplar. Por conseguinte, a sua vida se precipita nas profundezas e, assim, como de nada serve encher com um líquido uma vasilha sem fundo, nada pode trazer de volta o tempo, não importa quanto ele te foi dado, se não há onde retê-lo. Ele atravessará os espíritos abalados e que nada aprendem. O tempo presente é brevíssimo, ao ponto de, na verdade, não ser percebido por alguns. De fato, ele está sempre em curso, flui e se precipita, deixa de existir antes de chegar. Não pode ser detido do mesmo modo que o mundo ou as estrelas, cujo incansável movimento não permite que se mantenham no mesmo lugar. Assim, somente o tempo presente pertence aos homens ocupados, tempo este tão breve que não pode ser alcançado e que é retirado deles, já que estão distraídos com muitas coisas. Enfim, queres saber o pouco que vivem os ocupados? Vê o quanto eles desejam longamente viver. Velhos decrépitos mendigam com súplicas um prolongamento de poucos anos. Eles fingem ser mais novos do que realmente são, lisonjeiam a si próprios com mentiras e se enganam com prazer, como se pudessem iludir o destino. Mas quando alguma doença lhes mostra a sua fragilidade, morrem amedrontados, como se não estivessem deixado a vida, mas ela estivesse sendo arrancada deles. Eles gritam que foram tolos por não terem vivido e que, se conseguirem escapar daquela doença, viverão no ócio. Então pensam o quanto inutilmente se esforçaram para coisas que não aproveitaram, que vãos foram todos os seus trabalhos. Porém, por que não seria longa a vida para aqueles que a conduziram à distância de qualquer ocupação? Nada dela foi delegado a outrem, nada foi dispersado, nada foi deixado à sorte, nada desperdiçado com negligência, nada esbanjado pela liberalidade, nada foi supérfluo. A vida toda foi, pode-se dizer, proveitosa. Por mais curta que seja, é mais que suficiente, de maneira que, ao chegar o último dia, o homem sábio não hesitará em ir para a morte com tranquilidade. Perguntas, talvez, a quem chamo de ocupados? Não há razão para pensares que se trate somente daqueles que só saem do tribunal quando lhes são enviados os cães, nem daqueles que vês ou serem esmagados orgulhosamente por seu séquito ou desdenhosamente em meio ao de outros,
nem daqueles cujos ofícios tiram de casa para bater a porta de outro, nem mesmo daqueles a quem a lança do pretor mantém ocupados devido a uma causa em julgamento. Há aqueles cujo ócio mesmo é ocupado, seja na casa de campo, em sua cama, na solidão, por mais longe que estejam de todos, eles são prejudiciais a si próprios. Deles não se pode dizer que a vida seja ociosa, mas apenas que possuem uma ocupação indolente. Tu chamas ocioso aquele que coleciona os tesouros de Coríntio com ansiosa delicadeza e consome a maior parte dos dias a polir lâminas enferrujadas? Aquele que se senta no lugar onde os meninos se untam com óleo? De fato que crime nem sequer com vícios romanos trabalhamos, para vê-los lutar? Que classifica seu rebanho de jumentos pela cor e pela idade? Que patrocina os atletas mais reconhecidos? Chamas de ociosos os que passam muitas horas no barbeiro enquanto é arrancado qualquer pelo que nasceu na noite anterior, falando sobre cada fio de cabelo enquanto a cabeleira é arrumado ou os cabelos deficientes são reunidos de um lado e de outra na testa? Como se irritam se o barbeiro foi um pouco negligente, acreditando que estava aparando os cabelos de um homem de verdade. Como se inflamam se parte de sua cabeleira foi cortada, se algo está fora da ordem, se tudo não cai em cachos idênticos. Quantos prefeririam ver em desordem a república e a sua cabeleira? Quantos se atormentam mais com a elegância de sua cabeça do que com seu estado de saúde? Quantos preferem ter o cabelo bem penteado a ser mais honesto? Estes que estão sempre ocupados entre o pente e o espelho são os que tu chamas de ociosos? O que são, então, aqueles que trabalham compondo, escutando e recitando canções enquanto torcem suas vozes, que a natureza fez ótimas e simples, em inflexões de modulações insípidas? Estão sempre estalando os dedos para marcar alguma canção que tem na cabeça. Eles que, mesmo em assuntos sérios e frequentemente tristes, continuam cantarolando. Estes não têm repouso, mas ocupações inertes. Certamente eu não classificaria suas festas como tempo livre, uma vez que vejo o quão cuidadosamente organizam a baixela, quão diligentemente amarram as túnicas de seus jovens favoritos, quão inquietos ficam com o modo pelo qual o javali será preparado pelo cozinheiro, quão velozmente os jovens escravos, quando o sinal é dado, correm às suas tarefas, com quanta arte as aves são cortadas em pedaços pequenos, com quanto cuidado os rapazinhos limpam o vômito dos bêbados. É através desses artifícios que adquirem a fama de elegantes e luxuosos, e os seus males os seguem por todos os momentos de sua vida. Eles não bebem, nem comem, nem alguma ambição. Não contarás de fato entre os ociosos aqueles que vão para lá e para cá sobre carruagens ou em liteiras e que, para seus passeios, jamais perdem a hora. Nem os que um outro avisa quando deve se lavar, nadar e jantar. É tamanha a debilidade e enfraquecimento de seus espíritos que eles não conseguem saber por si próprios quando sentem fome. Ouvi de um desses homens, se é que se pode chamar de humano quem desaprendeu os hábitos mais simples, quando era tirado do banho por várias mãos e colocado sobre um assento, interrogar: já estou sentado? Tu crês que este que ignora se está sentado consegue saber
se vive, se enxerga, se é ocioso? Não saberei dizer facilmente de qual dos dois tenho mais pena, se daquele que ignora ou daquele que finge ignorar. Muitos, deveras, se esquecem de várias coisas, outros fingem. Alguns vícios os seduzem como se fossem provas de felicidade, pois lhes parece ser mais do ser inferior e desprezível saber o que faz. Não creia, pois, que os mimos exageram quando ridicularizam a luxúria. Francamente, esses homens excedem em muito aquilo que os mimos apresentam. E é tamanha a abundância de vícios inacreditáveis neste século criativo somente para tais coisas que já podemos acusar os mimos de negligência. É inacreditável que um homem de tão dissoluto precise saber por outro se está sentado. Portanto, não é este o ocioso, nomeia-o de outra forma, está doente, ou ainda é um morto-vivo. Aquele que tem consciência de seu lazer é ocioso. Este, a quem é necessário que se informe onde está o seu corpo, é um mortiço e, assim, de que modo pode ser senhor de qualquer parte do seu tempo? Seria exaustivo demais examinar cada um daqueles que desperdiçaram a vida em jogos de xadrez, de bola ou bronzeando-se ao sol. Não desfrutam do ócio aqueles cujos prazeres proporcionam muitas atividades. Ninguém duvida serem muitos os que se casam sem nada fazer, como os que se dedicam a inúteis estudos de literatura, por exemplo, e eles já são em grande número entre os romanos. Este foi um legado dos gregos procurar saber quantos remadores tinha Ulisses, se foi a Ilíada ou a Odisseia que foi escrita primeiro, e ainda se eram do mesmo autor, além de outros saberes dessa natureza, que, se os tens para ti, em nada te gratificam, e se os tornas público, não serás considerado mais sábio, senão mais enfadonho. Eis que essa paixão de aprender coisas inúteis tomou conta dos romanos. Há alguns dias ouvi alguém contando qual foi o primeiro dos comandantes a realizar algumas ações, tais como: Duílio foi o primeiro a vencer uma batalha naval. Cúrio Dentato foi o primeiro a levar elefantes em seu cortejo triunfal. Esses assuntos, embora não levem à glória verdadeira, mostram exemplos de feitos cívicos. Tal ciência não traz nenhum benefício, apesar de chamar a atenção pela frivolidade da façanha. Devemos perdoar também aos que investigam matérias como esta. Quem foi o primeiro a convencer os romanos a embarcarem em um navio? Foi Cláudio, por este motivo chamado Caudex, porque entre os antigos a reunião de várias tábuas era chamada de Caudex, de onde o nome de códices para as tábuas da lei. Ainda hoje, os navios que carregam provisões pelo Tibre são chamados, à maneira antiga, de codicária. Não se duvida que isto possa ter algum valor, ou seja, que Valério Corvino foi o primeiro a subjugar Messina e, tomando para si o nome da cidade conquistada, foi o primeiro da família dos Valérios a chamar-se Messana, o qual o vulgo, trocando as letras, passou a chamar de Messala. Acaso vás permitir a alguém se ocupar disto também? Ou seja, que Lúcio Sulla foi o primeiro a mostrar os leões soltos no circo, enquanto que antes eram vistos acorrentados, e que foram enviados arqueiros pelo rei Boco para exterminá-los?
Façamos, porém, essa concessão. Mas, acaso há algum valor em saber que Pompeu foi o primeiro a mostrar um combate no circo com 18 elefantes, tendo sido enviados criminosos para enfrentá-los como se fosse uma batalha? O primeiro dos cidadãos e, como conta a tradição entre os antigos líderes, considerado o que se destacou pela sua bondade, pensou ser um novo tipo de espetáculo digno de ser relembrado. Matar homens de uma nova maneira? Combatem? É pouco. Despedaçam-se? É pouco. Que sejam esmagados por uma enorme quantidade de animais. Seria bom que isso fosse esquecido para que mais tarde alguém não aprendesse e invejasse uma ação, no mínimo, desumana. Quanto às trevas, uma grande felicidade causa às nossas mentes. Acreditou estar acima das leis da natureza quando atirou o bando de miseráveis a feras nascidas sobre outros céus, quando proporcionou uma batalha entre animais tão díspares, quando fez correr muito sangue diante do povo romano, aquele que em breve seria obrigado a verter muito mais. Mas logo após, o mesmo, enganado pela deslealdade alexandrina, entregou-se a um simples escravo para ser morto. Só então, compreendendo a inútil ostentação de seu cognome. Mas para voltar ao ponto de onde me desviei e para mostrar a inútil atenção de alguns nessa matéria, aquele mesmo estudioso narrava que Metelo, tendo vencido os cartagineses na Sicília, foi o único dentre os romanos a levar em sua marcha triunfal diante de seu carro 120 elefantes, e que Sula foi o último dos romanos a aumentar o pomerium, coisa que só era feita segundo os costumes antigos, após a conquista de territórios italianos e não provinciais. Tem utilidade maior saber que o Monte Aventino estava situado fora do pomerium, como afirmava aquele, por causa de 2 motivos, a saber, ou porque a plebe tinha se afastado desse local, ou porque Remo, procurando os auspícios, o voo das aves não foi, neste lugar, favorável, e ainda tantos outros saberes que, ou estão cheios de mentiras, ou são dessa natureza. Mesmo que admitas que eles contam tudo isso de boa fé, e que são responsáveis pelo que escrevem, contudo, isso ajudará a diminuir os enganos de quem? Irá refrear as paixões de alguém? A quem tornará mais generoso, mais corajoso ou mais justo? Por vezes, Fabiano dizia duvidar se era melhor não levar adiante estudo algum do que se envolver com os de tal natureza. Dentre todos, somente são ociosos os que estão livres para a sabedoria. Apenas estes vivem, pois não só controlam bem sua vida, como também lhe acrescentam a eternidade. Todos os anos que se passaram antes deles são somados aos seus. A não ser que sejamos muito ingratos, aqueles sábios fundadores das ideias sagradas nasceram para nós e nos prepararam a vida. Pelos seus esforços, somos conduzidos das trevas para a luz, para as coisas mais belas. Não nos é proibido o acesso a nenhum século. Somos recebidos em todos, e se desejamos, pela grandeza da alma, ultrapassar os pequenos limites da fraqueza humana, há um enorme espaço de tempo a ser percorrido.
Poderemos disputar com Sócrates, duvidar com Carnéades, encontrar a tranquilidade com Epicuro, vencer a natureza do homem com os estoicos, ultrapassá-la com os cínicos. Uma vez que a natureza nos permite comungar com toda a eternidade, por que não nos afastamos da estreita e pequena passagem do tempo e nos entregarmos com todo o nosso espírito ao que é ilimitado, eterno e dividido com os melhores? Os que se envolvem com muitos compromissos, os que inquietam a si e aos outros, conscientes de suas insanas após terem percorrido todos os dias as portas de todos e não ter deixado de entrar em nenhuma que estivesse aberta, após terem levado sua saudação interesseira às mais longínquas casas, muito pouco terão visto numa cidade tão grande e dilacerada por inúmeros desejos. Quantos serão aqueles cujo sono, luxúria e grosseria os afastarão? Quantos, após os terem sacrificado com longa espera, não passarão fingindo pressa? Quantos não vão evitar passar pelo átrio repleto de clientes, fugindo por portas escondidas, como se fosse menos descortês enganar do que despedir? Quantos ainda, sonolentos e pesados pela bebedeira da véspera, responderão aos pobres miseráveis que interromperão seu sono, bocejando arrogantemente, mal abrindo os lábios, que fiquem esperando, pois voltarão a dormir? É lícito afirmar que se dedicam aos verdadeiros ofícios os que querem desfrutar todos os dias da intimidade de Zenão, Pitágoras, Demócrito, Aristóteles, Teofrasto e de outros mestres das boas artes. Nenhum deles faltará, nenhum mandará embora aquele que o procurar sem deixá-lo mais feliz e mais dedicado a ele. Nenhum permitirá a quem quer que seja sair de mãos vazias. Eles podem ser encontrados por qualquer mortal, seja durante o dia, seja à noite. Nenhum deles vai te levar para a morte. Todos te ensinarão a morrer. Nenhum deles desperdiçará teus anos, te oferecerá os seus. Nunca a conversa com eles será perigosa. Nunca a amizade será fatal ou o respeito dispendioso. Conseguirás deles tudo o que desejas. Eles não serão culpados se não conseguires exaurir aquilo o que querias. Que felicidade, que bela velhice terá aquele que se propuser a ser cliente deles. Este terá com quem dialogar sobre as menores e maiores questões, a quem consultar todos os dias sobre si mesmo, de quem escutar a verdade sem ser ofendido, e será louvado sem adulação para que se possa moldar a sua semelhança. Costumamos dizer que não está em nosso poder escolher os pais que o destino nos deu. Porém, podemos ter um nascimento de acordo com nossa escolha. A família dos mais nobres espíritos, basta escolher a qual delas deseja pertencer. E receberás não apenas o nome, mas também os bens, os quais não precisarás vigiar de forma miserável e mesquinha, pois quanto mais forem compartilhados, maiores se tornarão. Estes te levarão ao caminho da eternidade, te elevarão ao ponto mais alto de onde ninguém corre o risco de cair. Esta é a maneira de prolongar a vida, ou mesmo de transformá-la em imortalidade. As honras, os monumentos, tudo aquilo que a ambição decretou ou construiu com trabalhos, logo há de ruir,
uma vez que não existe nada que a passagem do tempo não arruíne ou ponha em desordem. Porém, não pode atingir os conhecimentos que a sabedoria construiu, pois nenhuma idade pode destruí-los ou diminuí-los. A próxima e as seguintes sempre vão aumentá-los mais um pouco, já que a inveja avista apenas o que está próximo de si e admiramos com menos astúcia o que está distante. Assim, a vida do sábio se estende por muito tempo. Ele não tem os mesmos limites que os outros. É o único que não depende das leis do gênero humano. Todos os séculos o servem como a um Deus. Algo se perde no passado? Ele recupera com a memória. Está no agora? Ele desfruta. Há de vir com o futuro? Ele antecede. A única de todos os tempos, em um só momento, faz com que sua vida seja longa. Muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam ao fim, os coitados entendem, muito tarde, que estiveram ocupados fazendo nada. E porque invocam a morte, não se pode provar que tenham vivido uma longa existência. Sua imprudência atormenta-os, com sentimentos incertos, os quais direcionam para as próprias coisas que temem. Desejam a morte porque ela os amedronta. Não é argumento para nos levar a pensar que desfrutam de uma longa vida o fato de, muitas vezes, acharem que os dias são longos, ou reclamarem de que as horas custam a passar até o jantar, pois se estão sem ocupação, sentem-se abandonados e inquietam-se com o ócio sem saber como dispor do mesmo ou acabar com ele. Assim, desejam uma ocupação qualquer e o período de tempo entre dois afazeres é cansativo. E certamente é isso que acontece quando o dia do combate dos gladiadores é marcado ou quando se aguarda qualquer outro evento ou espetáculo. Desejam pular os dias que ficam no meio. Toda a espera por alguma coisa lhes é penosa, mas aquele momento que aspiram é breve e passa rápido. Tornam-se muito mais breve por sua própria culpa, pois transitam de um prazer a outro sem permanecer em apenas um desejo. Seus dias não são longos, mas insuportáveis. Ao contrário, muito curtas lhes parecem as noites que passam nos braços das prostitutas ou entregues a bebedeiras. Talvez daí resulte o delírio dos poetas que alimentam os erros dos homens com histórias nas quais se mostra Júpiter embevecido pelo desejo do coito, duplicando a duração da noite. De que se trata senão de exaltar os nossos vícios, já que os encontramos nos deuses e vemos na divindade um exemplo de fraqueza? Podem estes não achar muito curtas as noites pelas quais pagam tão caro? Perdem o dia esperando a noite com medo da aurora. Os seus prazeres são inquietos e abalados por aflitos terrores, e mesmo nos momentos de maior alegria, este pensamento inoportuno aparece no seu íntimo. Até quando isso durará? Nesse estado de ânimo, os reis lastimaram o seu poderio. Não os consolou a grandeza da sua sorte, mas os aterrorizou a fim da sua aventura. O mais insolente rei dos persas, quando, por grande espaço de campos, estendia o seu exército, o qual não podia medir pelo número, mas sim pela extensão, verteu lágrimas porque em 100 anos
ninguém desta multidão de jovens haveria de estar vivo. Mas a esses pelos quais chorava, ele próprio faria perecer uns na terra, outros no mar, uns em combate, outros na fuga, e dentro de pouco tempo exterminaria aqueles pelos quais temia o 100º ano. É que não se apoiam sobre fundamentos sólidos, mas são perturbadas pela mesma inutilidade que as origina. Quais então acreditas serem os momentos tristes da vida deles, por eles próprios confessos, quando esses períodos de tempo dos quais se orgulham e parecem elevá-los acima da humanidade, estão longe de lhe oferecer uma felicidade pura? Os maiores bens demonstram inquietude e as maiores fortunas são as menos confiáveis. Outra felicidade é necessária para conservar a felicidade, e para os mesmos votos realizados devem ser feitos novos votos. De fato, tudo aquilo que vem por acaso é instável, e o que mais alto se eleva, mais facilmente cai. Ora, a ninguém as coisas decaídas causam deleite. É, portanto, evidente que seja não apenas muito curta, mas também muito infeliz a vida daqueles que a preparam com grande trabalho e que só a podem conservar com esforços maiores ainda. Adquirem penosamente aquilo que desejam, possuem com apreensão o que adquiriram. Enquanto isso, não se dão conta do tempo que não voltará. Novas preocupações substituem as antigas. Uma esperança realizada faz nascer outra esperança. A ambição provoca a ambição. Nossos cargos nos atormentam? Mais tempo lhe dedicamos que a outras coisas. Desejamos trabalhar como candidatos? Começamos como eleitores. Renunciamos à penosa função de acusar? Aspiramos a de julgar. Deixou de ser juiz? É feito pretor. Envelheceu na administração de bens alheios? Mantém-se ocupado com suas próprias riquezas. Mário largou o serviço militar? Torna-se cônsul. Quintio apressa-se a deixar a ditadura? Será mais uma vez arrancado do arado. Ainda não amadurecido por tantas empresas, o rei Cipião, vencedor de Aníbal e de Antíoco, marchará contra os cartagineses. Ornamento do seu próprio consulado, garantia do seu irmão. E se ele não tivesse impedido, teria sido colocado ao lado de Júpiter. Os cidadãos sediciosos perseguirão o Salvador dos cidadãos, e tendo recusado na juventude honras que o tinham igualado ao deus Júpiter, já velho, o deleitaria apenas a ambição de um tranquilo exílio. Nunca faltarão motivos, felizes ou infelizes, para a preocupação. A vida ocorrerá através das ocupações. Nunca o ócio será obtido, sempre desejado. Afasta-te então do vulgo, caríssimo Paulino. Mas, embora já bastante sofrido pela duração de tua vida, não deixa de procurar um porto mais tranquilo. Pensa quantas agitações subjugaste, quantas tempestades privadas suportastes, outras públicas se atiraram sobre ti. Por trabalhosos e inquietos exemplos, já demonstrastes suficientemente ser vitorioso. Agora experimenta o que farias no ócio. A maior parte da tua vida, certamente a melhor, foi dedicada à República. Assim, toma um pouco do teu tempo para ti. E não te convido à preguiça nem à inércia,
pois nem no sono, nem em qualquer dos prazeres caros ao vulgo submergirias a vigorosa índole que há em ti. Isso não é repousar. Encontrarás atividades mais importantes que todas as que realizastes, com devoção até aqui, as quais executarás no retiro e sem preocupações. Tu certamente administras os afazeres do mundo tão desinteressadamente quanto os de outros, tão zelosamente quanto os teus, tão religiosamente quanto os do Estado. Obtens a afeição num ofício em que é difícil evitar o ódio, mas, contudo, acredita, vale mais se ocupar da tua própria vida do que dos suprimentos públicos. Afasta esta força de espírito capaz das maiores coisas para um ministério honroso, sem dúvida, mas pouco preparado para uma vida feliz. E pensa que não foste instruído desde a tenra idade nas artes liberais para que te ocupasses com milhares de grãos de trigo. Esperaste coisas maiores e mais elevadas. Não faltarão homens de perfeita sobriedade e de laboriosa atividade bem mais aptos a carregar pesos. Lentos jumentos são mais capazes para o trabalho que nobres cavalos, e quem já oprimiu a generosa agilidade deles com uma pesada bagagem. Pensa além disso quanto cuidado provoca uma carga tão penosa. Vais te ocupar com o ventre humano. Um povo com fome não é racional, portanto, nem a equidade saberia acalmá-lo, nem as orações dobrá-lo. Há pouco, logo após a morte de Caio César, disse que este sofreu muito, se é que existe ainda algum sentido no além, porque o povo sobreviveu a ele, porque certamente teria subsistência para mais 7 ou 8 dias. Enquanto construía pontes com navios e brincava com as forças do império, aproximava-se o último dos males também para os habitantes, a escassez de alimentos. Constituiu-se quase na morte e na fome e, consequência da fome, a ruína de todas as coisas, o seu infeliz desejo de imitar um rei insensato e estrangeiro. Que estado de ânimo tinham aqueles aos quais eram confiados os abastecimentos públicos, ameaçados com ferros, pedras, fogo e pela fúria de Calígula. Com enorme dissimulação, escondiam um mal latente embutido entre as vísceras do Estado e, agiam assim com razão. De fato, algumas doenças devem ser curadas com a ignorância dos pacientes. Muitos morreram por conhecer a causa do seu mal. Refugia-te nestas coisas mais tranquilas, mais seguras, mais elevadas. Pensas que é a mesma coisa cuidar para que o transporte do trigo chegue livre da fraude e da negligência dos transportadores, que seja armazenado com cuidado nos armazéns, de modo que não se aqueça ou que não se estrague pela umidade e não fermente e, por último, que a medida e o peso se encontrem de acordo com o combinado. Pensas que tais cuidados possam ser comparados com estes santos e sublimes estudos que te revelaram a natureza de Deus, seu prazer, sua condição, sua forma? Irão te indicar o destino reservado à tua alma, onde nos colocará a natureza quando formos libertos dos corpos? O que sustenta os corpos mais pesados no meio deste mundo? O que suspende os mais leves? Leva o fogo às regiões mais elevadas, indica aos astros a sua rotação e assim muitos outros fenômenos ainda mais maravilhosos? Queres, uma vez abandonada a terra, voltar a mente a essas coisas?
Agora que o sangue ainda aquece e que está pleno de vigor, devemos tender às coisas melhores? Encontrarás nesse tipo de vida o entusiasmo das ciências úteis, o amor e a prática da virtude, o esquecimento das paixões, a arte de viver e de morrer, uma calma inalterável. Certamente, miserável é a condição de todas as pessoas ocupadas, mas ainda mais miserável a daquelas que sobrecarregam a sua vida de cuidados que não são para si, esperando para dormir o sono dos outros, para comer que outro tem apetite, que caminham segundo o passo dos outros e que estão sob as ordens deles nas coisas que são as mais espontâneas de todas, amar e odiar. Se desejam saber quão breve é a sua vida, que calculem quão exígua é a parte que lhes toca. Por isso, quando vires com frequência uma toga pretexta ou um nome célebre no foro, não tenhas inveja, já que essas coisas se obtêm a custo da própria vida. A fim de que um único ano lhes seja dado, consumirão todos os seus anos. A vida abandonou a alguns logo na sua primeira fase, antes de conseguirem atingir o máximo de sua ambição. A outros, após terem cometido diversas desonestidades e galgado a mais elevada posição, vem-lhes à mente a amarga convicção de ter trabalhado tanto por uma vã inscrição num túmulo. Por último, os velhos, muito ocupados com as frescas esperanças que não convêm senão à juventude, sucumbem de fraqueza entre esforços enormes e sofregos. Vergonha daquele a quem, pela idade avançada, falta fôlego no tribunal, defendendo causas vis e buscando o aplauso de um auditório ignorante. Pobre daquele que, cansado mais de viver do que de trabalhar, sucumbe entre suas próprias ocupações. Coitado daquele que, ao morrer, o herdeiro, o qual muito tem feito esperar, escarnece contando o seu dinheiro. Não posso deixar passar um exemplo que me ocorre. Turrânio tornou-se um velho muito ativo, mas depois dos 90 anos, tendo recebido inesperadamente de Caio César a exoneração de seu cargo, pôs-se à cama e ordenou aos seus reunidos à sua volta que o chorassem como morto. A casa toda chorava o ócio do velho patrão e não findou o luto antes que lhe fosse restituído o seu trabalho. A tal ponto é agradável morrer ocupado? A maior parte dos homens tem o mesmo estado de ânimo. Neles, o desejo do trabalho é maior que a capacidade para tal. Combatem a decadência do corpo e a própria velhice lhes parece deplorável, pois os afasta dos negócios. Aos 50 anos, a lei dispensa do serviço militar. Aos 60, não convoca os senadores, mas os homens mais dificilmente concedem a si próprios o repouso do que a lei. Nesse meio tempo, enquanto furtam e são furtados, enquanto um acaba com o descanso do outro, enquanto são reciprocamente infelizes, a vida é sem proveito, sem prazer, sem nenhum progresso do espírito. Ninguém tem a morte diante dos olhos. Todos projetam longe as esperanças. Alguns chegam a organizar aquelas coisas que estão além de suas vidas, a construção de grandes mausoléus, a dedicatória de serviços públicos e jogos fúnebres e orgulhosas exéquias. Francamente, os funerais destes, como se tivessem vivido pouquíssimo, deveriam ser conduzidos à luz de tochas e velas.